Prezados irmãos e amigos, graça e paz, cá estamos nós, pela graça de Deus, para abrirmos a palavra mais uma vez. O último vídeo que nós gravamos produziu uma repercussão muito negativa para a minha pessoa, né? Os ignorantes de plantão teimam em me chamar de servo de Satanás, de louco e de outras coisinhas delicadas, né? Mas o certo é que quando nós empunhamos o verdadeiro evangelho, aquilo que realmente a palavra de Deus diz, sem manobras, sem chicanas, sem malabarismos, sem contorcionismo, sem pirotecnias, a gente é objeto desse tipo de crítica mesmo, né? A gente é objeto de infâmia, de calúnia, de difamação, de vitupério, mas graças a Deus nós estamos sendo vituperados por conta da palavra de Deus, por conta do evangelho do Senhor Jesus e não por algo de tenebroso que nós tenhamos feito ou praticado. Muito bem, eu gostaria de continuar repercutindo alguns aspectos que eu não pude repercutir no meu último vídeo, quando eu tratei da questão de Deus predeterminar todas as coisas, de Deus ser a causa primária de todas as coisas e não apenas onisciente, como afirma a teologia vagabunda da Igreja Adventista. Deus é onisciente, sim, mas além de onisciente, Ele é soberano. Ele predetermina todas as coisas. Aliás, Ele só prevê aquilo que Ele predetermina. Aquilo que Deus não predetermina, Ele não tem capacidade de enxergar, porque aquilo não acontecerá. Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o fim desde o princípio. Mas por que Ele conhece o fim desde o princípio? Porque Ele predetermina. Agora, o que os ignorantes, ignóbeis, adeptos da teologia adventista, arminiana, não conseguem coadunar é o seguinte: é soberania de Deus com responsabilidade humana, baseada no quê? No conhecimento, naquilo que se conhece. É conhecimento que gera responsabilidade, e não, como pensa a teologia adventista, o livre-arbítrio. É o conhecimento que determina a responsabilidade, não livre-arbítrio. Primeiro, porque livre-arbítrio não existe. O que existe é liberdade de agência. Liberdade de agência é essa capacidade com a qual todo ser humano foi dotado por Deus, que é a capacidade de fazer escolhas, de agir livremente dentro da sua esfera, certo? Você escolhe comprar uma roupa da marca que você quer, da cor que você quer, você escolhe comprar o carro da marca que você quer, do modelo que você quer, você escolhe morar em determinado lugar, você escolhe passear em determinado lugar, você escolhe, enfim, você tem essa capacidade de escolher, de fazer escolhas livremente, dentro da sua esfera. O que os ignorantes da teologia adventista, arminiana, não conseguem conceber é a ideia de que há um Deus soberano que predetermina todas as coisas, sem que, no entanto, para isso ele seja um Deus arbitrário, que nos force a cumprir a sua vontade predeterminada. Misteriosamente, Deus é soberano e predetermina todas as coisas, sem, no entanto, agir de forma arbitrária conosco. Ele não mete o pé na porta da nossa mente, do nosso coração, da nossa vontade. Nós agimos com a liberdade de agência com a qual Ele nos dotou, livremente, dentro da nossa esfera. Agora, não há como você explicar isso, mas você tem que aceitar que Deus é soberano, porque a Bíblia assim o afirma, assim como Deus afirma a responsabilidade do homem nas suas ações. Então, quando eu comentei aquele exemplo utilizado pelo débil mental adventista para achincalhar a doutrina bíblica da eleição da graça e da predestinação, né, colocando na conta de Deus o seguinte: olha, então quer dizer que Deus predeterminou o estuprador e assassino,
né, a matar uma jovem criança indefesa e predeterminou a jovem criança indefesa a morrer como vítima do seu algoz estuprador e assassino. Ele predeterminou um e predeterminou o outro. Um Deus assim é satânico, sabe? O que o débil mental adventista não consegue entender é que este problema, ele não se torna menor pelo fato de você apenas negar a predestinação divina e aceitar a onisciência de Deus. Você não elimina o problema, pelo contrário, você o agiganta. Por quê? Porque Deus é onisciente. Então, esse mesmo Deus criador que é onisciente, mesmo antevendo que ele criaria um ser humano e que esse ser humano seria estuprador e assassino e mataria uma jovem indefesa, uma jovem criança indefesa, estuprando-a e matando-a, ele criou tanto um quanto o outro, mesmo sabendo que um seria algoz do outro, que uma seria vítima de outro. Ele criou, mesmo sabendo que isso aconteceria. Vocês estão vendo que a questão da predestinação, deixar de aceitá-la não resolve o problema do mal. É isso que nós tentamos mostrar. Você, ao negar a eleição da graça, ao negar a predestinação divina, você não elimina a questão do mal. Porque os arminianos têm uma ideia muito interessante. Todos eles querem sair em defesa de Deus, como se Deus precisasse de defensores, como se Deus precisasse de advogados. Aí o que nós procuramos esclarecer para todos aqui, e não houve tempo para esclarecer isso em aspectos mais detalhados, em campos mais detalhados, foi o seguinte: Deus é a causa primária de todas as coisas. Por que ele é a causa primária? Porque ele criou todas as coisas. Foi ele que criou todas as coisas. Agora tem um detalhe: Deus, para fazer cumprir o mal que ele predeterminou na eternidade, ele predeterminou a existência do mal. Para fazer cumprir isso, ele se utiliza de causas secundárias. O próprio Deus, ele não pratica o mal. Deus não seria o responsável pelo mal. Deus não é o autor do mal. Ele predeterminou a existência do mal com um propósito santo. E é isso que a teologia adventista, maluca, corrupta, mentirosa, vigarista, cretina, canalha, não entende. Não entendem isso. Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas quando ele predeterminou o mal lá na eternidade, a existência do mal, ele predeterminou se utilizar de causas secundárias, ou seja, o que são e quem são essas causas secundárias? As causas secundárias são os anjos caídos, o ser humano e todos os elementos da natureza. Todos os elementos do cosmos podem ser utilizados como causas secundárias para a prática do mal. Agora, isso não significa, veja bem, isso não significa que o nosso Deus seja um Deus complacente com o mal. Não seja um Deus sádico, que ama o mal, que se alegra com o mal. Não é isso que nós tentamos mostrar. O que nós estamos tentando mostrar, e eu já falei sobre isso também aqui, é o seguinte: olha, Deus decretou permitir a existência do mal, sim, porque ele tem um propósito para com a existência do mal, certo? Agora, este mal que existe na Terra não é perpetrado pelo próprio Deus. Deus se utiliza de causas secundárias, e ao se utilizar de causas secundárias, mesmo se utilizando de causas secundárias, anjos caídos, seres humanos, elementos da natureza, ele não faz compulsivamente, ele não mete o pé na porta, ele não violenta, ele não age de modo arbitrário com ninguém, ele não força ninguém. É isso que nós estamos tentando mostrar para todos aqui. Eu quero abrir alguns textos da palavra de Deus e mostrar para vocês como isso fica muito claro na palavra de Deus, essa questão da relação de Deus com o mal na terra. Olha, e é óbvio que eu não tenho aqui a intenção de esgotar esse assunto. É claro que não, eu não tenho competência para isso.
Aliás, nenhum ser humano tem competência para fechar, lacrar esse assunto. Este é um assunto debatido há milênios na face da Terra, a existência do mal, né? Existem várias teodiceias, né? Histórias, teses, teorias que tentam explicar a existência de Deus juntamente com o mal, a relação de Deus com o mal, né? Existem várias teodiceias, eu já falei sobre algumas aqui em vídeos passados, então eu não pretendo esgotar esse assunto. O que eu estou tentando fazer é demonstrar para vocês, abrindo a palavra de Deus, que esse é um assunto muito profundo e cheio de mistérios. Não adianta a gente ficar dando uma de defensor de Deus, querendo defender Deus, querendo ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de advogados. O que nós temos que entender é que o nosso Deus é soberano e que se Ele, como Criador de todas as coisas, decretou permitir a existência do mal, é porque sim, Ele tem um propósito com a existência do mal. Ele tem um propósito. Ele não nos revelou todas as coisas, mas Ele nos revelou o suficiente para que nós creiamos que, além de soberano, onipotente, onipresente, onisciente, o nosso Deus é um Deus de amor e justiça, que não contemporiza com o mal. O que existe na palavra de Deus é o suficiente para que nós tenhamos essa certeza. Vamos abrir aqui um texto muito conhecido por todos os estudantes da Bíblia, 1 Reis, capítulo 22. Vamos abrir aí em 1 Reis, capítulo 22. Está com a sua Bíblia aí? Então abra. 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 23 e tentar explicar aqui esse texto que nós vamos ler, tá? Dentro do seu contexto. 19 a 23, o texto diz assim: Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Prestem atenção, porque quem está fazendo essa pergunta aqui é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos propondo o quê? Propondo o quê? Propondo um engano. Engano. Preste atenção nisso aqui, ignóbeis da teologia adventista, ignorantes da teologia adventista, vocês que dizem conhecer a palavra de Deus profundamente, mas que prefeririam apagar certos textos da Bíblia, porque, segundo o entendimento de vocês, vocês não conseguem coadunar uma coisa com outra, não é? Então, quem é que está propondo o engano aqui? Quem que está propondo o engano? É o Senhor dos exércitos. Ele diz: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Verso 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Verso 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Isso aqui são palavras do profeta Micaías. Micaías era um profeta verdadeiro, que só falava aquilo que o Senhor ordenava ele a falar para o rei Acabe, o rei de Israel, um rei ímpio, maldoso, que se cercava de 400 falsos profetas que viviam puxando seu saco, né? Só falavam coisas boas, coisas agradáveis para Acabe, mas Micaías, como profeta verdadeiro de Deus, falava aquilo que o Senhor ordenava, e muitas vezes aquilo que o Senhor ordenava Micaías a falar para Acabe, não caía bem nos ouvidos de Acabe, tanto é que Acabe não gostava dele. Aí Josafá, rei de Judá, se junta com Acabe para juntos pudessem atacar a Síria. Só que aí Josafá, diante da sugestão de Acabe,
perguntar aos 400 profetas falsos o que o Senhor diria a respeito disso, Josafá então percebeu que ele só se cercava de falsos profetas. Josafá, olha, não tem aqui um profeta do Senhor, não. Você não tem aqui na sua corte nenhum profeta verdadeiro? Aí Acabe fala, não, eu tenho, tem Micaías, mas ele só fala coisa ruim para mim, ele só tem vaticínios negativos para mim, ele só profetiza aquilo que me é mal, aquilo que me chega como mal. Não gosto dele por conta disso. Mas, diante da insistência de Josafá, Acabe mandou chamar o profeta Micaías. Primeiro o profeta Micaías, temendo uma reação negativa por parte de Acabe, começou a dizer coisas boas para ele, mas aí Acabe percebeu que ele estava enrolando ele. Olha só, ele percebeu, olha, para de embromation, me fala a verdade. O que de fato o Senhor disse para você? Aí Micaías relata o que eu acabei de ler para vocês aqui nesse texto. Micaías tem uma visão de Deus no seu trono, anjos à esquerda e à direita, e aí um anjo do mal, diante da proposta de Deus, que era, quem sairá para enganar Acabe, para que ele morra lá em Ramote-Gileade? Deus planejou matar o rei ímpio Acabe lá em Ramote-Gileade, quando ele saísse junto com Josafá para guerrear contra a Síria. Deus planejou matar Acabe lá. Só que ele elaborou o que? Primeiro, um engano. Por isso é que ele propôs, olha, quem sairá enganar Acabe para que ele caia e morra em Ramote-Gileade? Aí um anjo do mal se apresenta para o Senhor e diz, olha, Senhor, eu sairei, e eu o enganarei. Aí o Senhor pergunta, com que você vai enganar? Eu serei, como ele diz aqui no versículo 22, respondeu ele, o anjo mau, né? Sairei, serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Aí disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Viram só? Um anjo do mal propõe, não, eu vou enganá-lo sendo um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E aí Deus então consente. Diante da própria sugestão de Deus, um anjo do mal se apresenta para cumprir o propósito de Deus, que era um propósito ruim, mau com relação a Acabe, certo? O Deus que disse lá nos 10 mandamentos o seguinte, olha, não dirás falso testemunho, né? Ou seja, não minta, né? Não engane. Esse Deus propõe aqui mentira, propõe uma mentira, um engano. Através de quem? Através de um anjo mau. E aí esse anjo mau se utilizaria de 400 profetas de Acabe para produzir uma mentira para que Acabe fosse para Ramote-Gileade e lá caísse vítima de uma lança, de uma flecha, de uma espada e morresse ali. Deus propôs isso. O Deus que disse lá no 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Esse mesmo Deus propôs o engano, propôs a mentira, para eliminar a vida de um rei ímpio chamado Acabe. Mas para isso, ele se utilizou de uma causa secundária, que foi um anjo mau. Esse é um texto clássico. O interessante é que o verso 23 diz assim, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Micaías diz que foi Deus que colocou o espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Micaías atribuiu a Deus essa ação. Deus propôs a ação, mas não foi ele que praticou a ação, não foi ele que agiu de forma maldosa, de forma a enganar, sendo um espírito mentiroso. Ele se utilizou de uma causa secundária para produzir um mal na vida de Acabe. Mal que redundasse em sua morte, porque Deus planejou isso. E aí, como é que fica a teologia arminiana? Como é que a teologia arminiana concebe isso? Qual é a pirotecnia? Qual é a mágica? Qual é o malabarismo exegético, linguístico, hermenêutico que a teologia adventista arminiana vai se utilizar para poder distorcer o sentido do que aqui está?
Deus é soberano. Não brinquem com a soberania de Deus. Não brinquem. Tem um outro texto que eu quero ler com vocês, para continuarmos nesse mesmo tema, Isaías capítulo 10. Abra comigo aí, Isaías capítulo 10. O interessante aqui é o seguinte, sabe? Quando as pessoas têm um compromisso com o erro, quando as pessoas já fizeram um compromisso com o erro, já se comprometeram com o erro ou com a mentira, não adianta abrir a palavra da verdade e revelar-lhes o que a Bíblia diz, o que o Senhor diz. Não adianta. Eles já se comprometeram com o erro, com a mentira, e preferem e preferirão continuar compactuados com o erro, com a mentira. Não adianta, né? Mas eu sei que tem pessoas interessadas na verdade. Haja o que houver, doa quem doer, custe o que custar. Existem pessoas interessadas na verdade, e é por isso que a gente abre a palavra de Deus, sem subterfúgios. Isaías capítulo 10, versículos 5 e 6. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama nas ruas. Gente, Deus, olha só, Deus, isto aqui faz parte de uma profecia contra Israel. Contra. É Deus, veja bem, é o Deus de Israel convocando, se utilizando, como Deus soberano que é, de uma nação ímpia, a Assíria, para produzir um juízo contra o seu próprio povo. É o Deus de Israel pronunciando um juízo sobre o seu próprio povo e utilizando-se para isso de um reino, de uma nação inimiga do seu povo, uma nação ímpia, que não o reconhecia como Senhor, como Criador, o Senhor dos exércitos, o Deus soberano. Deus está se utilizando aqui da Assíria, e ela, como diz aqui a profecia, ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Mas Deus, veja bem, olha só como Deus é interessante. Deus se utiliza da Assíria para produzir juízo contra o seu próprio povo. É algo mau, é algo ruim. Ele é a causa primária do juízo, mas ele se utiliza de uma causa secundária, que é a nação assíria, contra o seu próprio povo. Mas ele vai castigar a Assíria por conta desses males que ela está perpetrando contra o povo. O que isso indica? Isso é loucura do profeta? Ou é loucura da minha parte? Como tem gente me chamando de louco aqui? Não! Os ignorantes não entendem isso. Não conseguem coadunar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Deus predetermina, porque ele é soberano, mas ele, quando faz isso, de algum modo misterioso que nós não sabemos explicar, ele não força de forma arbitrária a vontade daqueles a quem ele está utilizando como causas secundárias para cumprir os seus propósitos misteriosos, porém santos. É o caso aqui da Síria. Deus chama a Síria para servir de juízo contra o seu próprio povo, mas depois vai castigar a Síria. Por quê? Porque os assírios, utilizando-se de sua liberdade de agência, não livre-arbítrio, mas de sua liberdade de agência, atacaram o povo de Israel, feriram o povo de Israel, levaram a muitos cativos do povo de Israel, e ao fazerem tudo isso, agiram por sua livre e espontânea vontade. Por sua livre e espontânea vontade, mas ao agirem por sua livre e espontânea vontade, nesse sentido, cumpriram uma predeterminação divina em forma de juízo. É isso que a gente precisa entender. A gente não consegue explicar, mas os fatos estão aqui.
E não adianta, contra fatos não há argumentos. Entendem? Vamos ler um outro texto, Jeremias capítulo 25. Jeremias aí na frente, capítulo 25, versículos de 8 a 12. É mais ou menos no mesmo diapasão que o texto anterior. Jeremias 25, de 8 a 12. O texto bíblico diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Olha só. Agora, Deus quer produzir um juízo contra Judá, seu povo. E quem é que ele vai chamar para produzir este juízo, que ele está predeterminando contra o seu próprio povo? Babilônia. E nós conhecemos muito bem a história. Babilônia ataca o povo de Israel, né? No caso o povo de Deus, cerca esse povo, promove um cerco, batalha, luta, promove guerra contra esse povo, os vence e leva boa parte do povo, dos tesouros do templo, destroem o templo e levam para onde? Para a Babilônia. Sob as ordens de quem tudo isso acontece? De Nabucodonosor. Veja, Nabucodonosor, ao produzir juízo, um juízo sobre o povo de Deus, ele agiu por sua própria vontade, ele agiu dando ouvidos à sua liberdade de agência, ele agiu livremente, ele não foi coagido por Deus a fazer isso. Só que ao agir livremente neste sentido, de produzir males contra o povo de Israel, destruindo o templo, destruindo a cidade, levando muitos cativos para a Babilônia, ele cumpria deste modo uma vontade misteriosa e soberana do Deus de Israel. O texto é claro. E por fim, o verso 12 diz-nos o seguinte: olha, só que depois disso, depois que esse cativeiro babilônico se encerrasse, depois de 70 anos, Deus produziria um juízo contra a Babilônia. Por quê? Porque Babilônia agiu maldosamente contra o seu povo. Deus cobraria isso dos babilônios. Dá para entender? É o profeta que é doido? Ou sou eu que sou doido? Porque tem gente que acha que eu que sou louco aqui, eu que sou doido aqui. Mas dá para entender isso? Veja, do ponto de vista humano, isso parece loucura, maluquice. Não parece? Claro que parece, mas nós temos que entender que nós estamos lidando com um Deus misterioso. Misterioso. Um Deus misterioso, um Deus que se oculta, um Deus que se esconde, porque se esse Deus se revela para nós da forma como Ele é, Ele nos mata, Ele nos fulmina. Nós não temos condições de compreender Deus, de assimilar as ações de Deus. O Paulo diz isso em Romanos 11:33. Eu já não sei quantas vezes eu já pronunciei esse texto aqui, Romanos 11:33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos.
Conhecimento de Deus é insondável, é inescrutável. Não tente enquadrar Deus dentro daquilo que você concebe como lógica humana, ciência humana, porque você vai se equivocar, você vai cometer injustiças. Esse texto de Jeremias é como o texto de Isaías, em relação à Assíria. Deus convoca nações ímpias, inimigas do seu povo, para produzir juízo contra o seu próprio povo. Mas, no entanto, Deus cobrará destas mesmas nações a responsabilidade por suas mazelas. Porque estas nações ímpias, embora estivessem cumprindo uma predeterminação divina, agiram misteriosamente e livremente. Dá para entender? Soberania divina e responsabilidade humana estão aqui, detectadas. E nós temos que dobrar os nossos joelhos, tirar os sapatos da arrogância dos nossos pés, as sandálias da prepotência dos nossos pés, e nos dobrarmos diante desse Deus soberano. Ele é Deus. Se não houvesse coisas incompreensíveis a respeito do nosso Deus, ele não seria Deus. Já pensaram nisso? Teologia adventista, arminiana. Outro texto que eu quero ler, e eu quero encerrar este vídeo, evidentemente não o assunto, com a leitura deste texto. Eu vou ler mais 2 textos, esse é o penúltimo, tá? Vamos para Tessalonicenses, vamos agora para o Novo Testamento. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 12. Prestem bem atenção nisso aqui, gente. Prestem bem atenção nisso aqui, tá? Vamos lá. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça. A quem? A quem que este iníquo, sob as ordens de Satanás, produzirá sinais, prodígios e mentiras. A quem? Olha o que o texto diz. Vamos ler de novo. Verso 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Veja, quem é que serão enganados? Pela vinda deste, a quem Paulo chama de iníquo. Este, cuja vinda será produto e obra do engodo satânico. Satanás é que operará para enganar a todos, trazendo este iníquo à terra, como se este iníquo fosse algo bom, como se este iníquo viesse amando de Deus, produzindo sinais, milagres, mas ele enganará a quem somente? Vamos ler de novo? Com todo, verso 10, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Olha a resposta aqui. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, estes que não acolheram a verdade, não amaram a verdade para serem salvos, a verdade bíblica é expressada na palavra de Deus, todos estes, serão enganados. É a estes que Deus envia o engano, mas é através de quem? Através do próprio Satanás, que por sua vez se utiliza de um outro agente, a quem Paulo chama de iníquo, que ele trará à terra, provavelmente imitando a volta de Jesus. Estão entendendo? Então Deus produzirá uma série de coisas más aos que perecem. Por quê? Porque eles não o quê? Porque eles o quê? Olha aqui. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
é para esse tipo de gente. Esse tipo de gente que jamais, veja bem, que jamais teve condições de crer em Deus verdadeiramente. Esse tipo de gente que jamais teve condições de escolher servir a Deus por si mesmos, porque estavam mortos para esse mesmo Deus, nos seus delitos e pecados. Nunca respeitaram a palavra de Deus, nunca tiveram intenção de conhecer a vontade de Deus expressa em sua palavra. É a estes que o engano vem, é a estes que Satanás consegue enganar. Mas isto vem como causa primária de quem? De Deus. Olha o verso 11. É por este motivo, pois que Deus, olha só isso aqui, Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus manda para estes a operação do erro, para darem crédito à mentira. É Deus que manda, mas é Deus que faz? Não, ele se utiliza de uma causa secundária. Satanás, os seus anjos, e é este próprio iníquo, que é instrumento do próprio Satanás. Causas secundárias, entendam isto. Entendam isto. O mal existe, existe. Mas se ele existe, veja bem, não é porque Deus é impotente, ou porque Deus respeita o tal livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano não existe, ponham isso nas vossas cabeças. O que existe é a liberdade de agência, só Deus possui o livre-arbítrio. Não é porque Deus é impotente, não é porque Deus respeita o livre-arbítrio humano que o mal existe. O mal existe porque Deus predeterminou a existência do mal. Mas com que propósito? Para que nós nos tornássemos imunes para o mal. Como? Que história é essa? Você está louco? Você está maluco? Eu vou dar mais uma vez, vou me utilizar de um exemplo muito simples para vocês aqui, antes de ler o último texto. Esse texto de Tessalonicenses aqui é chocante, né? É Deus produzindo mentira na vida daqueles que nunca amaram o Evangelho. Esses serão enganados. Os filhos de Deus jamais serão enganados, os verdadeiros. Mas eu quero me utilizar de um exemplo aqui. Uma cobra pica você, uma cobra venenosa pica você. Provavelmente você vai morrer, em pouco tempo você vai morrer. De onde se tira o antídoto para o veneno da cobra, que a cobra inoculou em você? De onde se tira o antídoto? Aquilo que vai te salvar. De onde se tira? Hein? Será que tem gente que não sabe ainda disso? A cobra venenosa picou você. Você vai morrer. Agora existe um antídoto que pode salvar a sua vida. De onde vem este antídoto? Teologia arminiana, adventista, fajuta. De onde vem este antídoto? Não é do próprio veneno da cobra? É do próprio veneno da serpente. Que se tira o antídoto que vai te livrar da morte, que poderia sobrevir a você por conta do próprio veneno da serpente. Olha só como isso é interessante. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu acredito nesse Deus maravilhoso, nesse Deus soberano. Eu acredito não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou superior, não. É porque Deus me chamou. Deus me escolheu desde a eternidade e me chamou para pertencer a Ele. Eu não sei porque Deus me chamou, eu só sei que Ele me chamou e por isso eu creio nele. Independentemente dos males que aconteçam no mundo, eu continuo crendo no Deus soberano, num Deus de amor e justiça, que restaurará a terra para que nós aqui habitemos por toda a eternidade. E vai morar conosco, eu creio nisso. Mas como é que então Deus permite o mal? Para quê? Para nos imunizar contra o próprio mal. Para que nós nos imunizemos contra o próprio mal. Como é que eu poderia saber de fato e de verdade que o mal é mal, se eu não provasse o mal na minha vida? Você só dá valor ao alívio. Por quê que você dá valor ao alívio? Porque um dia você já sentiu dor.
Você só dá valor à luz porque um dia você andou na escuridão. Você só dá valor à saúde porque um dia você ficou doente. Você só dá valor à paz porque um dia você esteve numa guerra. Vocês estão percebendo os contrapontos? Alívio e dor, luz, escuridão, saúde, doença, paz e guerra, bem e mal. Como é que eu poderia ser imunizado, vacinado contra o mal? Experimentando o mal. Aprendam isso. Deus decretou ou permitir a existência do mal para nos imunizar contra o próprio mal. Aprendam isso. E quando eu disse aqui, mostrando a foto daquele bebezinho fofucho, chamado Adolf Hitler, que alguém faria um grande favor ao mundo se matasse aquele bebezinho, muitos aqui me chamaram de louco, de assassino, de não sei mais o que. É impressionante, como se eu estivesse estimulando as pessoas a saírem por aí matando bebês. Eu estava dando um exemplo de como esta vida nossa, a nossa história é cheia de mistérios. Se alguém mata Hitler, ele ainda bebê, vocês podem ter certeza absoluta que esse que matasse Hitler, ainda bebê, seria considerado um monstro. E seria mesmo um monstro, matou um bebezinho fofucho, lindo, maravilhoso, inocente. Mas esse mesmo monstro, se fizesse isso, evitaria que 50 milhões de pessoas perdessem as suas vidas por conta de ações desse mesmo bebezinho fofucho, lindinho. Dá para entender isso? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu estou tentando mostrar para vocês que o nosso Deus é soberano, é todo poderoso. Ele não é um Deus fracote, e muito menos um Deus que se rende, que se dobra à vontade de suas criaturas, como que respeitando um famigerado e inexistente livre-arbítrio, que é um atributo somente dele. Deus é Senhor, Ele não é servo. Será que vocês ainda não entenderam isso? E por último, eu quero ler, para encerrar esse vídeo. É óbvio que a gente continua repercutindo isso em outros vídeos, porque os ignóbeis estão soltos, os ignorantes estão soltos. Como eu costumo dizer aqui, os imbecilóides estão cada vez mais soltos. E eu não tenho medo de imbecilóide, não. Eu venho aqui e abro a palavra de Deus para mostrar o que a palavra de Deus diz, independentemente do que eu ache que é interessante ou não. Estou aqui para fazer a minha vontade, não estou aqui para ser objeto de confetes e serpentinas. Estou buscando holofote aqui não, pelo contrário. Nunca fui tão vilipendiado na minha vida, nunca fui tão caluniado na minha vida, nunca fui tão criticado na minha vida, mas eu recebo isso, sabe como hoje? Eu recebo isso como bênção, porque eu estou recebendo tudo isso por conta disso aqui, ó, do Evangelho sagrado, da Palavra de Deus. Isaías 45, verso 7. O texto sagrado diz assim, o profeta Isaías reverberando, falando em nome de Deus, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Olha o contraponto aqui, luz e trevas. Faço a paz e crio o mal. Faço a paz e crio os conflitos. É Deus que faz estas coisas. Deus faz estas coisas. Ele faz como um Deus ativo. Agora, como é que ele faz? É ele mesmo agindo? Produzindo trevas na humanidade? Produzindo mal na humanidade? Conflitos e mais conflitos? Não. Ele se utiliza de causas secundárias, como eu mostrei para vocês aqui. Agora, não é possível entrar na mente de Deus para conhecer os seus propósitos santos e misteriosos. Aí mesmo em Isaías 45, leiam comigo o verso 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Verdadeiramente tu és um Deus misterioso. Deus é misterioso, não os homens de Deus. Não queira defender Deus também não, porque Ele não precisa da sua defesa, Ele não precisa de advogados. Quem somos nós para defender Deus? Olha só que arrogância, que prepotência. Acredite na palavra de Deus, acredite na soberania divina. Deus é Deus, nós somos suas criaturas. Ele tem um propósito para com tudo que Ele criou e tudo aquilo que Ele permitiu que acontecesse, que existisse na face desse planeta, com um propósito, e esse propósito dele é santo.
por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não aceite. Que o Espírito Santo unja o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém.